Olá pessoal, eu vou continuar a leitura do livro do Ortega y Gasset, O que é Filosofia. E por que eu estou dando tanta ênfase neste livro? A ideia é nós mais ou menos aí seguir uma trilha de raciocínio, né? Sobre filosofia, história, geografia. Então, eu acho que esse livro que é Filosofia, do Ortega y Gasset, ele te dá ferramentas, ferramental, né, para você poder utilizar como linha de pensamento, né? Porque o Ortega no livro ele faz o percurso do filosofar a respeito da própria filosofia, como se fosse um filósofo raciocinando a filosofia. É mais ou menos isso. Então esse livro ele é como uma introdução a uma linha de pensamento mais complexa, né? A filosofia ela sai do banal, né? Ela é aquela diferença entre doxa e episteme. Doxa é episteme, doxa é opinião e episteme seria uma, vamos dizer assim, uma opinião mais aprofundada a respeito de um raciocínio, de um pensamento, né? E esse livro, ele, a meu ver, ele te dá essa pavimentação de entender a filosofia, que é o esforço, né, é um esporte vigoroso, vamos dizer assim, de pensar o universo e tudo que há, né? Então eu acho que é importante esse livro, eu estou dando uma ênfase maior nele por enquanto, né, para que ele seja a abertura principal para o pensamento mais profundo. Então vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Aula 7. Os dados do universo. A dúvida cartesiana, o primado teosófico teórico da consciência. O eu como falcão. Importa-nos muito, dizia eu, distinguir entre três classes de coisas. As que talvez haja no universo, conhecemos-las ou não. As que erroneamente cremos que há, mas na verdade não há. Enfim, aquelas de que podemos estar seguros de que há. E estas últimas são que estão simultaneamente no universo, o nosso conhecimento. Mas, nesta última classe, necessitamos estabelecer ainda uma nova divisão, que no outro dia omiti. A segurança de que podemos ter da existência de um objeto no universo é de dois tipos. Às vezes afirmamos que um objeto existe. Baseando-se no raciocínio, numa prova, numa firme justificativa, inferência. Assim, onde vemos fumaça, inferimos que há fogo, ainda que não vejamos o fogo. Quando vemos no tronco de uma árvore linhas que formam uma figura, inferimos que houve por ali um homem, ou pelo menos um misterioso inseto que passa pela árvore, deixa escrita umas figuras parecidas com as letras impressas, e que por isso é chamado de ostrichos tipográficos. Ostrichos tipográficos. Essa segurança por inferência, por prova mediante a razão, termina por afirmar a existência
de um objeto partindo de outra segurança prévia na existência de outro objeto. Assim, afirmar a existência do fogo supõe que tenhamos visto fumaça. Portanto, para afirmar por inferência ou prova a existência de certos objetos, temos de partir de uma segurança mais radical e primária na existência de outros. Uma segurança de que não necessita de prova nem inferência. Há, pois, coisas cuja existência podemos e necessitamos provar, mas isso supõe que haja coisas cuja existência não podemos nem necessitamos provar, porque se provam a si mesmas. Só se pode provar aquilo de que, com sentido, se pode duvidar, mas o que não tolera a dúvida não necessita nem permite a prova. Essas coisas cuja existência é indubitável, que rechaçam toda a dúvida possível, que aniquilam e fazem perder sentido, essas coisas, a prova da bomba crítica, são os dados do universo. Repito, pois, os dados não são a única coisa que há no universo, nem sequer a única coisa que segure que há. Mas são a única coisa que indubitavelmente há, cuja existência se funda numa segurança muitíssimo especial, numa segurança de cunho indubitável, diríamos, na arquissegurança. Esses dados do universo são o que vamos buscar agora. Lembro-me de ter lido isto há anos de um poeta contemporâneo, o compatriota nosso, Juan Ramón Jiménez. El jardín tiene una fuente, y la fuente una quimera, y la quimera un amante que se muere de tristeza. Nota de rodapé, tradução: o jardim tem uma fonte, a fonte uma quimera, e a quimera um amante que morre de tristeza. O que quer dizer que no mundo onde há jardins, há também quimeras, e que elas são capazes nada menos de deixar nas últimas um poeta transeunte. Se não há, como é que falamos delas e as distinguimos dos demais seres? E definimos com textura e até as retratamos e esculpimos nas fontes pulsantes de nossos jardins? E como a quimera é só um representante de toda a forma afim, diríamos que há também centauros e tritões, grifos, egipãs, unicórnios, pégasos e ardentes minotauros, mas prontamente, talvez prontamente demais, resolvemos a quimera questão dizendo que se trata de uma estirpe fantasmagórica, que não há universo ou realmente, senão só na nossa fantasia ou imaginariamente. Desse modo arrancamos a quimera do jardim real, onde pretendia existir junto dos cisnes e flertar com os poetas, e metemos dentro de uma mente, de uma alma, de uma psique. E parece que encontramos nela o lugar próprio e suficiente onde depositar o difícil fardo da quimera e do resto desse prodigioso bando. Tomamos essa resolução tão prontamente porque a existência da quimera oferece, de fato, dúvidas tão óbvias, sua realidade é tão pouco provável, que não vale a pena maiores meditações, mesmo que nos reste um obscuro remorso, que lá no fundo do espírito, remorso que agora, uma vez mencionado, apagarei da mente de vocês, porque não deve perturbar nem afetar seriamente o que hoje estamos discutindo hoje. O remorso se parece muito com o que há muitos anos eu propunha em defesa de Dom Quixote. Muito bem.
Ríamos porque Don Quixote toma os moinhos por gigantes. Muito bem. Don Quixote não deveria ver um gigante onde havia moinho, mas porque o homem sabe de gigantes. Mas por que o homem sabe de gigantes? Onde há, houve gigantes. Mas se não os há, nem os houve, sucede que não Don Quixote, mas o homem, a espécie humana, em nenhum momento de sua história descobriu um gigante onde não havia. Ou seja, que foi em algum momento o autêntico Don Quixote, quimérico Don Quixote. E de fato, durante milênios, o universo se compunha para o homem primordialmente de gigantes e quimeras. Eram o que de mais real existia, o que governava a vida, como é possível isso? Eis aí o remorso que ficou pairando no ar da curiosidade, mas que, repito, não afeta a nossa questão. Teria de ser acrescentado a este outro remorso ainda mais grave, mas que também podemos silenciar, porque agora não estamos discutindo se há ou pode haver quimeras, o que nos interessa é se há indubitavelmente, e como duvidar de que existe não oferece dificuldade alguma, não nos serve como dados radicais para o universo. Mais grave é o fato de o físico nos assegurar que no universo há forças, átomos, elétrons. Há-os de fato e sem dúvida. Por ora, ouvimos os próprios físicos disputarem entre si sua existência. E se indica que é pelo menos possível duvidar deles, mas mesmo que os físicos entrassem num acordo em unânime falange, nos quisessem fazer crer na existência real de forças que não vemos, de átomos, elétrons invisíveis, nós oporíamos a seguinte reflexão: átomos são objetos cuja existência, mesmo sendo efetiva, só nos aparece ao cabo de uma teoria. Para que seja verdade a existência dos átomos, é preciso que antes seja verdade a teoria física inteira. E a teoria física, mesmo que seja verdade, é uma verdade problemática que consiste e se funda numa longa série de razões, que implica, pois, a necessidade de ser provada. Portanto, não é uma verdade primária, autóctone, e sim, na melhor das hipóteses, uma verdade derivada e inferida, o que nos leva a dizer algo similar ao que dissemos sobre a quimera, que só há na imaginação, a saber, que é duvidoso que haja átomos realmente. Seguramente, só os há em teoria, no pensamento dos físicos. Os átomos são, pelo visto, a quimera da física, e como os poetas imaginam a quimera com garras, Lord Kelvin atribuía aos átomos ganchos e anzóis. Os átomos também não são existência indubitáveis, não são dados do universo. Então busquemos aquilo que nos é mais próximo, menos problemático, mesmo sendo questionáveis os resultados de toda a ciência naturais. Pelo menos as coisas que nos rodeiam, que vemos e tocamos, das quais as ciências partem como de fato efetivos, possuirão insuspeita existência. Já que não existe a quimera do poeta, existirá, pelo menos e sem dúvida, o jardim real, visível, tangível, fativo, que se pode comprar e vender, podar e perambular. Entretanto, quando estou no jardim e me deito no verdor nascente de sua primavera, ocorre-me fechar os olhos e, como se tivesse tocado num interrupto mágico, o jardim sucumbe num instante, num golpe, fica aniquilado, suprimido do universo. Ao se fecharem nossas pálpebras, estiparem-no radicalmente do mundo, como uma guilhotina, não fica nada dele na realidade, nem um grão, nem pétalas, nem a figura de uma folha. Mas se volto a abri-los, o jardim volta a ser, com a mesma rapidez, um salto, como um bailarino transcendente.
salta do não ser ao ser e, sem conservar rastros de sua morte transitória, põe-se gentilmente diante de mim outra vez. E o mesmo acontece com seus odores e suas qualidades tácticas. Se eu obstruo meus sentidos correspondentes, mas mais ainda, fazendo a cesta no jardim, durmo e dormindo. Sonho que estou no jardim e, enquanto sonho, o jardim sonhado não me parece menos real do que da vigília. Jardim em hebraico egípcio se dizia paraíso. It's a paradise. Pois bem, se bebo certos alcaloides, mesmo desperto, consigo ver jardins que são como aquele. São os jardins alucinados, os paraísos artificiais. O jardim da alucinação não se diferencia por si mesmo em nada do jardim autêntico, ou seja, ambos são igualmente autênticos. Talvez tudo que me rodeia, todo o mundo exterior em que vivo, seja só uma vasta alucinação. Pelo menos seu conteúdo perceptível é igual à percepção normal na alucinante. Entretanto, o característico da alucinação é que seu objeto não há de verdade. Quem me assegura que a percepção normal também não seja isso? Só se diferencia da alucinação porque é mais constante e seu conteúdo relativamente comum aos outros homens e a mim, mas isso não permite excluir a percepção normal. Seu possível caráter alucinatório só nos levaria a dizer que, de fato, a percepção do real não é uma alucinação qualquer, mas uma alucinação constante e coletiva, ou seja, muito pior do que a outra, do que ocorre que os chamados dados dos sentidos não nos dão nada fidedigno, nada que garanta por si mesmo sua existência. A vida seria, segundo isso, um sonho monótono e correto, uma alucinação tenaz e cotidiana, a dúvida metódica, gotejando nitricamente, corroeu a solidez, a segurança do mundo exterior e o dissipou, ou, em outra imagem, a dúvida, como a ressaca da maré baixa, levou o mundo inteiro que nos rodeava e afogou no não ser, com todas as suas coisas e todas as suas pessoas, inclusive nosso próprio corpo, que em vão tocamos e beliscamos para certificar que existe indubitavelmente para salvá-los. A dúvida que traga ferozmente é, e lá o vemos, corre abaixo o náufrago extinto, daquele que morre, os chineses dizem, que desceu o rio, entre aspas. Quero que vocês tenham entendido a gravidade do resultado que se impôs a nós. O que foi dito significa nada menos que isto. As coisas, a natureza, os demais seres humanos, o mundo exterior inteiro, não tem existência evidente. Não é, pois, dado radical, não há indubitavelmente no universo esse mundo que nos rodeia, que nos carrega e sustenta, que nos parece vitalmente o mais firme, seguro, sólido, essa terra firme sobre o qual pisamos para aludir ao mais imóvel acontece ser de existência suspeitosa, pelo menos suspeitável, e porque o é, e a filosofia não pode partir do fato da existência do mundo exterior, que é de onde parte nossa crença vital. Na vida aceitamos sem sombra de dúvida a plena realidade do nosso cenário cósmico, mas a filosofia que não pode aceitar como verdade o que outra ciência demonstra como verdadeiro, muito menos pode aceitar que a vida crê. Aqui vocês têm um exemplo extremo e bem concreto de em que sentido filosofar não é viver, é não viver. Aqui vocês têm uma amostra enorme de por que a filosofia é constitutivamente paradoxal. Filosofar não é viver, é deixar-se conscienciosamente das crenças vitais. Contudo, esse desfazimento não pode ser nem tem de ser mais que virtual, intelectivo, executado como exclusivo
fim de fazer teoria, é ele mesmo teórico. Enfim, eis porque me parece grotesco convidar com cara séria as pessoas para que ingressem na filosofia. Quem pode pretender que alguém se convença, entre aspas, leve a sério, entre aspas, que o mundo exterior talvez não exista? A convicção filosófica não é a convicção vital. Ela é uma semi-convicção, uma convicção de intelecto. E para o filósofo, a seriedade não significa gravidade. Seriedade é simplesmente a virtude que colocamos nossos conceitos em série, em ordem. Mas conste, de todos os modos, o seguinte: a filosofia começa dizendo que o mundo exterior não é dado radical, que a sua experiência é duvidável e que toda proposição em que se afirme a realidade do mundo externo precisa ser provada. Não é uma proposição evidente, requer, no melhor dos casos, outras verdades primárias onde se apoiar. O que a filosofia não faz, conste, repito, é negar a realidade do mundo exterior, porque isso seria também começar por algo questionável. Em expressão rigorosa, o que a filosofia disse é só: nem a existência nem a inexistência do mundo em torno são evidentes, portanto, não se pode partir nem de um nem de outra, porque seria partir de um suposto, e ela está comprometida e não partir do que se supõe, mas só do que põe a si mesmo, ou seja, de que se impõe. Mas voltemos daquela situação dramática em que a maré baixa da dúvida, em sua enérgica ressaca, nos levou o mundo e nossos amigos, e com eles o nosso corpo. O que resta então do universo? O que resta então do universo? Então, o que há, indubitavelmente, no universo? Quando se duvida do mundo, e mesmo de todo o universo, o que é que resta? Resta a dúvida. O fato de eu duvidar. Se eu duvido que o mundo exista, não posso duvidar que duvido. Eis aqui o limite de todo possível duvidar. Por mais ampla que deixamos a esfera da dúvida, temos que esta tropeça em si mesma e se aniquila. Querem algo indubitável? Ele aqui. A dúvida. Para duvidar de tudo, tenho que não duvidar de que eu duvido. Eu duvido só é possível com a condição de não tocar-se a si mesma. Ao querer mordar-se a si mesma, quebra seu próprio dente. Com esse pensamento, que na verdade é só o mise en scène de outra ideia muito maior, Descartes inicia a filosofia moderna. Ninguém ignora isso. É uma notícia elementar. Se eu reproduzo assim como outras coisas e também pareciam arqui-sabidas e que ocuparam a primeira metade deste curso, é por muitas razões que talvez daqui a pouco ou no próximo dia teremos a oportunidade de enumerar. Chegamos à altura em que podem ir sendo declarados os segredos deste curso e que podem ser visitados os seus corredores subterrâneos. Pois digo agora que calei em todo o quarto do século de homem público e que não concebo uma obra de publicista que, em geral, uma vida de homem na plenitude do seu sentido, que não seja como o teatro de ópera de Paris, e que tenha ocultos debaixo da terra o mesmo número de andares que tenha a vista sobre a face da terra, e que diga isso ao passar minúsculo diante da figura colossal de Descartes, pai da modernidade também, não é o acaso, como veremos. Mas vamos agora ao que é urgente. Quem acredita que Descartes inaugurou nada menos do que a Idade Moderna, porque lhe ocorreu essa pegadinha de que não podemos duvidar que duvidamos, na qual também tinha saído Santo Agostinho, não tem nem a mais ligeira suspeita, enorme inovação que o pensamento cartesiano representa e, consequentemente, ignora profundamente o que foi a modernidade. Pois importa muito que vejamos diafanamente
que privilégio a dúvida tem para que possamos duvidar dela. Quer dizer, porque podemos duvidar de uma coisa tão gigantesca e importante como o mundo exterior. Em compensação, essa miudeza que a própria dúvida e o dado da figura fica imutado, quando duvido, eu não posso duvidar da existência de minha dúvida, e esta é, portanto, o dado radical é uma realidade inquestionável do universo, mas por quê? De que realmente exista este teatro e que nos falo, posso duvidar. Talvez viva agora uma alucinação, talvez na infância sominipotente eu tenha sonhado uma vez que falava de filosofia num teatro, num público madrinense. E agora não sei bem se aquele sonho se realiza neste momento, ou se este momento é aquele sonho, e eu sou agora aquele sonhador. Quem me dera. Isso quer dizer que o mundo real e o sonhado não se diferenciam radicalmente por seu conteúdo. São compartimentos contíguos separados só. Como a Idade Média se dizia que o Jardim de Virgílio estava separado do resto do mundo por um muro de ar. Sem modificar nada, podemos trasladar-nos do real para o sonhado e, nesse caso concreto, não há dúvida de que fazer com que os madrilenses se opunham com um pouco de filosofia, se ocupem com um pouco de filosofia, foi e é o sonho de minha vida. Posso, enfim, duvidar da realidade desse teatro, mas não de que duvido dele. Repito mais uma vez, por quê? A resposta é a seguinte: duvidar significa que algo a mim me parece duvidoso e problemático. Algo parece-me a mim e pensá-lo são a mesma coisa. A dúvida não é senão um pensamento. No momento, para duvidar da existência de um pensamento, tenho necessariamente de pensar esse pensamento e dar-lhe existência no universo, no mesmo ato em que tento suprimir meu pensamento e o realizo. Dito de outra forma, o pensamento é a única coisa do universo cuja existência não se pode negar, porque negar é pensar. As coisas que penso poderão não existir no universo, mas que as penso é indubitável. Repito, algo ser duvidoso a mim me parece que seja, e todo o universo para mim me parece duvidoso, salvo parecer-me a mim. A existência desse teatro é problemática, porque entendo por existência desse teatro que ele seja o que pretende ser independente de mim, que quando fecho os olhos e ele deixa de ser para mim, se existir para mim ou em mim, ele, por conta própria, continue sendo fora e parte de mim, no universo, isto é, que seja em si. Mas o pensamento tem o misterioso privilégio de que o seu ser, de que ele pretende ser, se reduz a um parecer-me a mim, a um ser para mim. Como eu, por minha vez, não consisto senão em meu pensar, diremos que o pensamento é a única coisa na qual o seu ser, o que ele realmente é, não consiste em nada além do que é para si mesmo e, o que parece ser nada mais, parece ser o que é, esgota sua essência e sua aparência. No que diz respeito ao teatro, a situação oposta, o que o teatro é e pretende ser, não se esgota com seu parecer quando eu o vejo, mas ao contrário, pretende existir também o que, quando eu não o vejo, quando não aparece para mim, quando não me é presente, mas a meu ver é algo que esgota sua pretensão existencial. Me parece-me que quando estou vendo, meu ver é presente, patente, imediato. Se eu padeço agora de uma alucinação, esse teatro não existirá realmente, mas a visão deste teatro ninguém pode tirá-lo de mim. O que se conclui que, ao pensamento, só lhe é dado do universo ele mesmo. Ele é dado indubitavelmente porque não consiste mais que em ser dado, porque é pura presença, pura aparência,
puro parecer-me a mim. Este é o magnífico e decisivo descobrimento de Descartes que, como a muralha da China gigante, divide a história da filosofia em duas grandes metades. Os antigos e medievais ficam do lado de lá, e do lado de cá fica a modernidade inteira. Mas o que foi dito não me satisfaz de modo algum. Como vocês veem, trata-se de uma advertência capital. A primazia teórica da mente, do espírito, da consciência, do eu, da subjetividade com o fato universal. É o fato primário do universo. Sendo assim, dar-se conta disso é a maior ideia que a época moderna acrescenta ao tesouro da Grécia. Merece, pois, que insistamos nela e que aspiremos à máxima clareza. Precisamos atingir a clareza até o frenesi da clareza. Por isso, perdoe-me voltar várias vezes ao assunto. Buscamos fórmulas diferentes para que uns por uma, outros por outra, possamos todos ir entrando na compreensão completa de que seja a mente, a consciência, o pensamento, a subjetividade, o espírito, o eu. Buscamos dados radicais do universo, mas quem são os dados desses dados? Quem são os dados desses dados? Naturalmente, ao conhecimento. Os dados são, para o conhecimento do universo, aquilo que tem de incorporar para ir disso, buscar o que lhe falta. E quando podemos dizer que algo é dado ao conhecimento? Evidentemente, quando esse entra plenamente em nosso conhecimento, quando temos patente diante da nossa compreensão, sem mistério, sem dúvida, quando o nosso conhecimento possui inquestionavelmente. Entretanto, para que eu tome posse cognoscente de algo, é necessário que esse algo se manifeste e se apresente a mim em sua integridade, tal como é, conforme pretende ser, sem que nada de sua consistência permaneça oculto. Logo é evidente que tudo aquilo cujo ser, cuja existência pretende ser e existir, se não estiver presente diante de mim, não é dado. Mas isso acontece com tudo que não é próprio pensamento, minha própria mente. Se algo ser-me presente é de alguma maneira tê-lo a mim pensá-lo. Tudo que é distinto do meu pensamento pretende expor facto ser e existir a parte do meu pensamento. Ou seja, parte de me ser presente. Eu não o presencio, portanto, mas o pensamento, como não é senão as coisas que tenho presente enquanto presentes, e visto enquanto visto, e ouvido enquanto ouvido, o imaginado enquanto imaginado, o ideado enquanto ideado. O pensamento tem si mesmo, em posse do integral. Se penso que 2 mais 2 é igual a 5, penso um fato falso, mas não é falso o fato de que eu estou pensando. Pensamento é cogitátil, é dado radical porque o pensamento tem-se a si mesmo, é o único que é presente a si mesmo e consiste nesse encontrar-se consigo mesmo. Agora vemos porque a pegadinha da dúvida é só uma pegadinha, uma fórmula aguda, conceituosa e tarabiscote de uma ideia muito mais ampla. Não é pelo que a dúvida tem especificamente de dúvida que é impossível duvidar dela, mas porque é de tantos pensamentos ou cogitações. O mesmo que dissemos do duvidar, podemos dizer do nosso ver e ouvir, imaginar, idear, sentir, amar, odiar, querer, não querer e doer de dentes. Todas essas coisas têm em comum, que são o que para si mesma são. Se a mim me parece que me doem os dentes, é inquestionável que o fato chamado dor de dente exista no universo, porque basta para que exista absolutamente, que exista para si, que pareça existir a si mesmo, que haja ou não dentes no universo e que é questionável. Por isso que o poeta Heine explica em há uma dama que às vezes nós nos deixamos confundindo a origem de nossos males, mesmo que eles sejam indiscutíveis.
Senhora, digam-te que tenho dor de dentes no coração. Longos anos de experiência docente me ensinaram que é muito difícil para nossos povos mediterrâneos. E não por acaso assimilar o caráter peculiar entre todas as demais coisas do universo. O que constitui o pensamento e a subjetividade, em contrapartida aos homens do norte, é relativamente fácil e óbvio. É como a ideia da subjetividade, é como já disse, o princípio básico de toda a idade moderna. Convém agora deixar inusitado que a incompreensão é uma das razões pelas quais os povos mediterrâneos nunca foram plenamente modernos. Cada época é como um clima onde predomina certos princípios inspiradores e organizadores da vida. Quando esse clima não agrada a um povo, esse se desinteressa pela vida. Como uma planta em atmosfera adversa se reduz a uma vitamina ou, empregando o termo esportivo, perde a forma. Isso acontece durante o chamado Idade Moderna com o povo espanhol. O tipo de vida moderno não lhe interessava, não lhe agradava. Contra isso não há maneira de lutar, só cabe esperar. Mas imaginem que essa ideia de subjetividade, raiz da modernidade, fosse superada, que outra ideia mais profunda e firme invalidasse total e parcialmente. Isso significa que começava um novo clima, uma nova época. E com essa nova época significa uma contradição da anterior, da modernidade. Os povos arrasados durante o tempo da modernidade teriam grande probabilidade de ressurgir no tempo novo. Talvez a Espanha despertasse plenamente a vida e a história do novo, e tal se um dos resultados desse curso fosse nos convencer de que a imaginação já é um fato e de que a ideia da subjetividade foi superada por outra, de que a modernidade radicalmente acabou, mas a ideia da subjetividade primazia da mente ou consciência como um fato primário do universo é tão enorme, tão firme, tão sólida, que não podemos ter ilusões de superá-la facilmente. Ao contrário, temos que adentrar nela, compreendê-la, dominá-la por completo. Sem isso, não poderíamos nem tentar superá-la. Na história, toda superação implica uma assimilação. Há de tragar-se o que se vai superar, trazer para dentro de nós precisamente o que queremos abandonar. Na vida do espírito só se supera o que se conserva. Com o terceiro grau supera os dois primeiros porque conserva abaixo de si, ao passo de que esses desaparecem, o terceiro grau cairia e voltaria a ser só o primeiro. Não há outro modo de ser mais moderno a não ser tê-lo sido profundamente. Por isso, os seminários eclesiásticos espanhóis não conseguiram superar as ideias modernas, porque não quiseram realmente aceitá-las, mas deixaram-las teimosamente de fora para sempre, sem digerir nem assimilar. Ao contrário da vida dos corpos, na vida do espírito, são as ideias novas, as ideias filhas, que levam no ventre de suas mães. Mas voltemos ao dado radical que é o pensamento, a dúvida metódica, a decisão de duvidar de tudo que tenha um sentido inteligível. Duvidar não foi em Descartes algo que simplesmente apenas ocorreu, como sua fórmula inicial sobre a indubitabilidade da dúvida. A resolução da dúvida universal é só um dos dados ou instrumento, ou de outra resolução mais positiva, a de não admitir como conteúdo da ciência senão o que possamos provar. No entanto, a ciência e a teoria nada é além da transição da realidade em um sistema de proposição provada. A dúvida metódica não é, pois, uma aventura da filosofia, a própria filosofia percebendo-se de sua condição própria e inata. Toda prova é prova de resistência. E a teoria é prova da resistência que uma proposição oferece. A dúvida sem duvidar. Não há provar, não há saber. Pois bem, essa dúvida metódica levou historicamente, como até nos levando hoje, uma enorme descoberta de que, para que o conhecimento não há outro
dado radical além do próprio pensamento. De nenhuma outra coisa se pode dizer que basta que eu pense para que ela exista. Não existe a quimera, o centauro, porque eu me deleito em imaginá-los. Como não existe esse teatro, porque eu vejo de modo diferente. Basta que eu pense que penso isto ou aquilo para que esse pensar exista. Ao pensar, o pensar tem como privilégio, portanto, a capacidade de dar-se, o ser, de ser dado para si mesmo, ou dito de outra maneira, em todas as demais coisas são distintas o seu existir ao fato de eu pensar. Por isso, são sempre problema e não dado. Mas, para que exista um pensamento meu, basta que eu pense o que eu penso. Aqui, pensar e existir são a mesma coisa. A realidade do pensar não consiste em nada além de eu me dar conta dele. O ser consiste aqui nessa realidade, nessa radical, dar-se conta, em saber-se, compreender-se, que seja dado radical para saber, o conhecer, o que consiste precisamente em saber-se. A classe de segurança com que podemos afirmar que o universo existe, o pensamento ou cogitátil é de uma qualidade incomparável, e toda outra afirmação sobre existências, o que, uma vez descoberto, obriga a fundar nisso todo o nosso conhecimento do universo. Para a teoria, a verdade primeira sobre o real é esta: o pensamento existe, cogitatio est. Não podemos partir da realidade do mundo exterior. Tudo que nos rodeia, os corpos todos, inclusive o nosso, são suspeitáveis em sua pretensão de existir em si mesmo, independente do nosso pensá-los. Mas, por outro lado, é indubitável que existam em meu pensamento, como ideias minhas, como cogitationes. Agora a mente se torna centro e suporte de toda a realidade. A minha mente dota o que ela pensa de uma realidade indestrutível, ser tomado pelo que é primordialmente ser tomado por ideia minha. Este princípio levar e almejar um sistema de explicação de que tudo que há interpretado, tudo que aparentemente não é pensamento, não é ideia, como consistindo não há mais que ser pensado em que é a ideia. Esse sistema é o idealismo. A filosofia moderna é, desde Descartes, em sua raiz idealista. Se chamávamos há pouco de enorme paradoxo o cultivar a existência independente do mundo exterior, sua imediata consequência é converter esse mundo exterior a um mero pensamento meu. Será o arquiparadoxo que faz da filosofia moderna uma consciosa contradição da nossa força vital? Desde Descartes, de fato, a filosofia, ao dar o primeiro passo, vai na direção oposta aos nossos hábitos mentais, caminha na contramão da vida corrente e se aparta dela no movimento uniformemente acelerado, até o ponto em que Leibniz, em Kant, em Fichte ou em Hegel, a filosofia chega a ser um mundo visto do avesso, uma magnífica doutrina antinatural, de que não pode ser entendida sem iniciação prévia, doutrina de iniciados, sabedoria secreta, esoterismo. O pensamento tragou o mundo, as coisas viraram meras ideias. No escrito, o que antes me referia, ele pergunta à sua amiga: a senhora tem ideia do que seja uma ideia? Porque eu perguntei ontem ao meu cocheiro o que são ideias, e ele me respondeu: as ideias são as ideias, pois são as coisas que mete na cabeça, que alguém mete na cabeça. O cocheiro de Rene conduz durante 3 séculos a idade moderna inteira, a esplêndida carroça barroca da filosofia idealista. A cultura vigente ainda caminha nesse veículo e não houve maneira de sair dele com honestidade intelectual. Os que tentaram não saíram dele, simplesmente pularam pela janela e quebraram a cabeça do cocheiro de Reine, onde as coisas se tinham metido. A superioridade do idealismo procede de ter descoberto uma coisa cujo modo de ser é radicalmente distinto da que possuem todas as demais coisas. Nenhuma outra coisa do universo, mesmo supondo que a consiste fundamentalmente em ser para si e dar-se conta de si mesma. Nem cores, nem corpos, nem átomos, enfim, nenhuma matéria a ser
da cor branquejar, verdejar, azular, mas não ser para si branca, verde ou azul. O corpo é a gravidade e peso, mas é pesar-se a si mesmo. Tampouco a ideia platônica consiste em dar-se conta de si mesma. A ideia do bom ou do igual não sabe o que é bondade ou igualdade. Tampouco a forma aristotélica consiste em saber-se tampouco o Deus de Aristóteles, apesar de sua definição, como espero que vejamos, nem tampouco o Logos de Filo e Plotino, São João Evangelista, nem tampouco a alma de São Tomás de Aquino. Trata-se, de fato, da noção mais peculiar da modernidade. Se me entenderem com granos sales, direi que o modo de ser de todas as coisas, longe de consistir em serem para si e saberem a si mesmo, na verdade consiste exatamente ao contrário, em serem para o outro. O vermelho é vermelho para alguém que o vê. A bondade platônica, a bondade perfeita, o é para quem seja capaz de pensá-lo. Por isso o próprio mundo antigo dos neoplatônicos de Alexandria acabou buscando para objetos ideais de Platão alguém para que fosse ou tivesse de ser, e definiu vacilante e confusamente com o conteúdo da mente divina. O mundo antigo, em sua totalidade, só conhece o modo de ser, que consiste em exteriorizar-se, portanto, em abrir-se, ostentar-se, em ser para fora, e é por isso que o achado do ser, isto é, a verdade, chamam de descobrimento, entre aspas, manifestação, desnudamento. Mas o pensamento cartesiano consiste opostamente em ser para si e dar-se conta de si mesmo, portanto, em ser para dentro de si, em refletir-se a si e meter-se a si mesmo, contra o ser para fora, ostentoso exterior, que conheciam os antigos. Alça-se de modo de ser constituído essencialmente de ser interior a si, sem ser pura e intimamente exclusividade. Para uma realidade tão estranha, foi preciso achar um nome novo. O vocábulo da alma não servia, porque a alma antiga não era exterioridade quanto o corpo, como em Aristóteles ainda em São Tomás de Aquino foi princípio de vitalidade corporal. Por isso é grande o problema